Quando tem uma pessoa que costuma enganar muita gente, que ela é muito enrolona, muito trambiqueira, as pessoas costumam dizer que ela dá nó em pingo d'água. E hoje é exatamente o que a gente vai fazer aqui, mas de um jeito verdadeiro. A gente vai dar nó em pingo d'água. Para fazer esse experimento, que é bem simples, provavelmente qualquer um pode fazer em casa, você vai precisar, é óbvio, de um pouco de água, vai precisar de uma garrafa PET grande, de preferência pelo menos uns 2 litros, e também de alguma coisa para furar a garrafa PET, que tem uma ponta bem fininha. Eu vou usar aqui um compasso. Então, só para dar um chance, eu vou colocar um pouco de corante na água e vou jogar essa água dentro da garrafa PET. Depois vou colocar a garrafa em cima de um apoio e na frente do apoio uma bacia para não espirrar água para tudo quanto é lado. Com o esquema todo armado, eu vou fazer 2 furinhos aqui na garrafa usando a ponta do compasso. Um furinho tem que estar mais ou menos a 2 milímetros de distância do outro. Bom, se essa garrafa fosse uma garrafa dura, não ia sair água pelos furinhos, você sabe por quê? Porque a pressão atmosférica não ia deixar. Mas essa garrafa é mole, então ela cede, está fazendo uma lambança aqui, então eu vou usar essa bacia verde para colocar a garrafa em cima. E agora eu vou abrir a minha tampinha e você vai ver que vão sair 2 jorrinhos de água aqui bem pequenininhos. E agora que entra um segredinho para dar um nó no pingo d'água. Olha só. E se a gente tentar fazer uma trança? Então agora, bora entender como é que eu consegui, além de manchar toda a minha mão de azul, dar um nó no pingo d'água. O que acontece é que as moléculas da água têm muita atração entre si, ou seja, elas sempre tentam ficar o mais próximo possível uma das outras. É difícil você separar uma molécula de água uma da outra. Mas essa atração só funciona muito de pertinho. Então, se eu separar 2 correntes de água, se elas estiverem correndo separadas, essa atração não é suficiente para fazer as 2 correntes de água se juntarem sozinhas. O que eu fiz foi forçar essa junção com o dedo, eu fiz as 2 correntes se conectarem e depois que elas estão juntas, aí sim essa atração entre as moléculas de água passa a valer bastante e elas começam a correr juntas. E aí quando eu passo o dedo na frente, eu separo de novo as 2 correntes de água, eu tiro a água para de correr um pouquinho, ela volta a correr. Quando ela volta a correr, ela está separada de novo. E um jeito bem bacana, outro jeito de a gente conseguir ver essa atração entre as moléculas de água é comparar um becker cheio de água com um becker cheio de areia. Eu vou despejar esses 2 aqui e você vai ver a diferença. Do lado direito está descendo a água e do lado esquerdo a areia. As partículas de areia não têm atração nenhuma entre si, então elas descem todas espalhadas. Enquanto na água as moléculas têm muita atração entre si e elas acabam formando uma espécie de um fio único. Então à direita a água corre num fio único e à esquerda a areia, que não tem atração nenhuma entre as partículas, desce toda separada. Então você já sabe que se eu tivesse areia dentro da garrafa, eu nunca ia conseguir dar um nó, eu nunca ia conseguir juntar os fluxos de grãos de areia. Mais experiências fáceis e divertidas que você pode usar de última hora na Feira de Ciências, você encontra no Manual do Mundo. Se você ficou com vontade de fazer os furinhos na garrafa e testar isso aqui em casa, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo 2 outras experiências muito legais para fazer com água, que você pode fazer na Feira de Ciências, vai ser um sucesso com certeza. Desse lado aqui a fonte de Heron, é uma fonte de água que não usa motor e que dá a impressão de que a água vai circular por ela infinitamente sem parar, mas tem um truquezinho físico aí que é muito bacana. E do outro lado, como a luz é capaz de fazer curva dentro da água. A gente tem um jorro de água em curva e a luz acompanha esse jorro de água, é muito legal. Estou deixando o link aqui embaixo.